Muito bem. Boa noite, então, pessoal. Começamos a nossa aula. Hoje é 29 de novembro, estamos na semana 15 do curso e hoje é uma aula especial. Convidado especial, o Coronel Paulo Filho, turma de 90 de cavalaria. Hoje, atualmente, está no Centro de Estudos Estratégicos do Exército, né? Já foi instrutor também da ECEM. E eu o convidei para falar conosco a respeito de pensamento estratégico militar, para falar sobre a arte da guerra. E a aula de hoje, ela tem um caráter especial, não só principalmente pela presença do Coronel Paulo Filho, mas também pela presença de outros oficiais que não são alunos aqui do nosso curso. Então a gente abriu essa oportunidade para todos aqueles que quiserem participar, tá? É, Então, essa é uma pequena apresentação que eu fiz do Coronel Paulo Filho. Eu vou passar a palavra dele e ele vai, então, discorrer aí sobre o nosso assunto dessa semana. Obrigado, Paulo Filho. Fica à vontade aí. Romeu, muito obrigado pelo convite, né? É um prazer estar aqui vendo aí o pessoal se preparar para o concurso TCM. É inevitável, a gente se lembra dessa fase da vida, né? Então, passei por isso lá em 2005, 2005, exatamente. Estava me preparando para o curso, ao mesmo tempo que eu fazia o curso intermediário de inteligência, servia no CIE, criança pequena. Então, eu sei exatamente aí as dificuldades pelas quais os companheiros estão passando, né? E a minha palavra é uma palavra inicial aí de estímulo, né? De que acreditem que vai dar tudo certo no final. Se não deu certo ainda, é porque ainda não acabou, né? Então, tudo vai dar certo no final. Eu tenho certeza que a dedicação de todos vocês vai ser recompensada e vocês vão atingir o objetivo de lograrem a aprovação no concurso TCM, que é uma coisa marcante na carreira, na nossa carreira, na carreira do oficial do Exército, né? Então, o Romeu já fez a minha apresentação, eu sou de 90, né, de cavalaria, só para que saibam, né, quem não me conhece, fui instrutor da AMAN, fui instrutor da ESAO, fui instrutor da ECEM, comandei o 11 RCMEC em Ponta Porã, tive uma experiência na China, fiz um curso de equivalente ao CPAX, né, de um ano lá na China. Atualmente eu estou na reserva desde 2021, né, na reserva. Sou PTTC no Centro de Estudos Estratégicos do Exército, estou à disposição de vocês lá no centro para qualquer assunto que seja atinente ao Centro de Estudos Estratégicos, né? Faço um doutorado na UNB, na Universidade de Brasília, na área de Relações Internacionais, e me dedico aí a estudos estratégicos, geopolítica, né? Talvez alguém já tenha visto aí meu blog, as coisas que eu escrevo, as coisas que eu falo aí no YouTube, as bobagens que eu falo no YouTube. Então, estou à disposição para ajudar no que for possível a todos vocês. A aula de hoje, né, que o Romeu, desculpa, Romão é o cara que eu estava conversando de tarde, por isso que a aula que o Romeu me pediu hoje é o pensamento estratégico, né, de Maquiavel, Clausewitz, Jomini e Keegan. É muito interessante porque me obrigou a reler, né, estudar, e acho que vocês, se não têm ainda uma intimidade com esses pensadores, certamente vão identificar vários dos seus pensamentos, né, várias das máximas que nós vamos conversar aqui sobre como esses pensadores encaravam, né, a arte da guerra, a estratégia militar, como é que era o seu pensamento estratégico. Vocês vão identificar em várias máximas que vocês ouvem desde cadetes, né? Porque esse pensamento ele vai sendo absorvido pela força, ele vai sendo transcrito em conceitos de manuais, né? E a gente acaba empregando sem mesmo saber de onde, né, que a gente conhece esses ensinamentos, né? Então são máximas que acabam sendo introjetadas no nosso pensamento quase que por osmose. E aí já vai a minha primeira reflexão, o meu primeiro pedido, né, o meu primeiro apelo aos futuros oficiais de Estado-Maior, né, que é busquem as origens, né, daquilo que nós estamos estudando, daquilo que nós acreditamos, né? Por que que a gente acredita em certas coisas? Por que que nós fazemos de forma repetida certos procedimentos, né?
tem algumas máximas, eu me lembro de uma aí, o pessoal de infantaria e cavalaria, né, na ESAO, não se reforça insucesso no ataque, né? Então você tem um insucesso no ataque, você planejou um ataque, a companhia ficou detida, aí o cara não reforça aquele insucesso, né? Não usa reserva naquele insucesso. Isso é uma máxima que a gente aprende na ESAO e a gente nem sabe bem por quê, né? Então, essa reflexão, né, do porquê das coisas, ela é muito importante porque ela vai basear com muito mais credibilidade, com muito mais confiabilidade as nossas decisões, né, como líderes militares, né? Vocês aí que estão na metade da carreira, né, estão vivendo um momento muito interessante, porque vocês vão entrar na Escola de Comando de Estado-Maior do Exército no momento em que a conflitividade no mundo ela aumenta de uma forma exponencial, né? Então nós temos de volta a guerra de alta intensidade no coração da Europa, né? Então guerra de trincheira, ataque, artilharia, né? Com muita intensidade, novas armas, armas inteligentes, novos usos para armas burras. Então, uma efervescência no pensamento militar que vocês vão perceber também no século XIX, o século do Maquiavel e o século do Jomini. Quem ainda não assistiu Napoleão, né, que está no cinema, eu recomendo que assistam, né, não tanto pelo aspecto do tático ou estratégico, porque o filme não trata bem disso, mas mostra como é que estava aquela época em que Napoleão e Jomini viveram, né, e por que eles pensaram o que eles passaram a pensar. Então, havia no século XIX essa efervescência, e essa efervescência está aí de novo, né? Nós temos aí a guerra na Ucrânia, nós temos a guerra na faixa de Gaza, nós temos uma série de conflitos na África, né? 7 golpes de Estado seguidos aí em 3 anos na África. E nós temos aqui na nossa fronteira, né? Quem está acompanhando aí, quem tem Twitter, movimentos lá da primeira Brigada de Selva, na fronteira, o Maduro fazendo discursos nacionalistas, o Vladimir Padrino, que é o ministro da Defesa da Venezuela também. Então, essas coisas, elas não são distantes da nossa realidade, né? Elas estão por aí. E essa é a nossa profissão, né? A nação nos paga, né? E investe na gente, nas Forças Armadas, pagando um seguro, né? E quando esse seguro for utilizado, ninguém vai perguntar para nós, né, se a gente está pronto, se a gente não está pronto. Espera que a gente esteja pronto, né? E essa é uma responsabilidade que é de vocês, né? A minha fase já passou. Embora eu tenha um filho tenente, né? Mas é de vocês. Então, é um chamamento para que vocês se dediquem, né? E como vocês estão aí dispostos, né? Em plena noite de quarta-feira, o Galo vai jogar com o Flamengo daqui a pouco. Eu estava louco para estar assistindo o jogo do Galo. E vocês estão aqui, é porque vocês fizeram essa opção, né? E que eu saúdo e respeito profundamente. Bom, pessoal, nós vamos falar um pouco sobre esses pensadores, né? Vocês fiquem à vontade para intervir, fazer perguntas ao longo da conversa, tá? Não precisa esperar para o final, ou se quiserem esperar para o final também, fiquem à vontade, como vocês preferirem. Eu estou à disposição. Eu vou tentar agora compartilhar minha tela aqui, Romeu. Vamos ver se vai funcionar, né? A gente Joia, nunca sabe joia. se funciona isso. É. É, Não é o Zoom que eu uso normalmente. Onde é que eu compartilho aqui? Olha, lá embaixo, passando o mouse aí na plataforma, tem lá compartilhar. Share E screen, tá aí, aqui. compartilhar, o interessante é compartilhar o computador, né? A tela do computador. Normalmente Uhum. é a primeira do lado esquerdo superior. Vai dar certo. Joia. Deu certo, hein? Viu? Estamos vendo. Tá, deixa eu só. Se eu aumentar aqui, vai dar certo aí? Veja se deu certo aí. Ok, excelente. Estamos enxergando a tela como um todo. Tá, eu tenho duas telas aqui, então eu estou vendo vocês aí, então podem ficar à vontade se quiserem falar alguma coisa ou levantar a mão, eu vou estar enxergando, tá? Então, o pedido aí que o Romeu fez foi de falar sobre Maquiavel, Clausewitz, Jomini e Keegan, né? Vamos começar pelo Maquiavel.
Então, o Maquiavel ele é muito conhecido pelo arte da guerra, né, pelos seus conselhos políticos, né, e pela visão equivocada e famosa, né, do maquiavelismo, né, de um sujeito que não mede esforços para atingir seus objetivos, né, que não tem escrúpulos morais, né. Mas não é bem isso, né? O Maquiavel é um representante, dos primeiros representantes do pensamento realista das relações internacionais em que ele se baseia na vida como ela é, né? Na realidade. E os conselhos que ele dava para o príncipe, os conselhos políticos que ele dava para o príncipe, lá na Itália do século XVI, né, que ele viveu, eram levando em conta essa realidade, um pensamento muito pragmático, né? E um pensamento muito, muito voltado para a resolução dos problemas reais, né? Mas ele não escreveu só O Príncipe, né? O Maquiavel escreveu também Um Arte da Guerra. Deixa eu ver se meu mouse está funcionando. Vocês estão enxergando meu mouse aqui? Beleza. Tá enxergando, É, tá enxergando. ele escreveu esse. Então, o Maquiavel, lembrando, né, que na Itália do século XVI, a Itália não estava unificada, né? Então, eram estados. Nós estamos saindo do fim da Idade Média, começo da Idade Moderna, já começo da Idade Moderna, no início do século XVI, né? E o Maquiavel era um funcionário público mesmo, trabalhava na burocracia da República da Florentina, lá, de Florença, né? E ele escreveu, depois que os Médicis derrubaram a República, essa obra aí, A Arte da Guerra, né? 7 livros escritos entre 1517 e 1520. Aí, se vocês fossem resumir, né, o que, que o, no- em uma ideia mais importante do pensamento de Maquiavel, seria o pensamento pela profissionalização dos exércitos, né? Naquela época, os exércitos mercenários estavam em voga e Maquiavel ele era frontalmente contrário, né? Os exércitos mercenários. Então, ele achava e ele pregava e ele defendia, né, que as forças militares devem ser constituídas por homens que lutassem por suas terras, né? Então, não por mercenários, mas por soldados cidadãos, né? Então, esse texto que está aí em itálico é um texto do livro dele. A ruína atual da Itália não é senão o resultado da dependência dos mercenários. Eles são desunidos, ambiciosos, indisciplinados, desleais, arrogantes em excesso no meio de amigos, covardes entre inimigos. Não há temor a Deus nem lealdade aos homens, né? É muito interessante a gente estar falando disso justamente no momento em que as companhias militares privadas, né, especialmente o Grupo Wagner, ganham uma relevância, né, ganham uma notoriedade lá na campanha da Ucrânia, né? Aí eu aproveito a brecha para comentar com vocês, né, soldados profissionais, né? Como é que se dá a manutenção da unidade de comando? E esse é um assunto para amanhã, né, dos princípios de guerra. Mas a manutenção da unidade de comando, e quando você tem uma parte da zona de ação é entregue a um grupo mercenário que não se subordina ao comandante daquele teatro de operações, o comandante daquela zona de ação, né? É uma coisa muito complicada. E é uma coisa muito complicada faz muito tempo, né? Desde o século XVI, que o Maquiavel já reclamava das companhias militares privadas ou dos mercenários, né? Aí nós podemos cair num purismo se companhia militar privada é mercenário ou não é. Não vamos entrar nessa discussão. Aliás, eu vou estar participando de um congresso sobre isso semana que vem lá no Panamá, mas é, é um aspecto bem relevante do pensamento do Maquiavel. É, Bom, e aí como é que eu adoto, como é que eu montei a aula, né? Eu botei algumas frases para a gente ir conversando, né? É, então tá lá, muda de decisão quando perceberes que o inimigo a descobriu. Então, convém nos aconselharmos com muitos a respeito das coisas que devemos fazer, depois devemos confiar a poucos aquilo que queremos fazer. Ou seja, confiar a poucos, né? Dizer a poucos o que queremos fazer, muda de decisão quando o inimigo descobriu,
Cuidemos que nossos inimigos não saibam como queremos dispor nosso exército para a batalha. O que ele está falando aqui? Está falando da importância da contra-inteligência, da importância da manutenção do sigilo, né? Então, é aquilo que eu já falei para vocês no início, né? Muitas dessas ideias parecem óbvias para nós hoje, né? Soldados profissionais que ouvimos essas coisas desde sempre. Mas lá no século XVI eram coisas inovadoras, né? Eram coisas que estavam sendo ditas, ou faladas, ou escritas com um certo ineditismo. Quem pretende fazer alguma coisa deve primeiramente preparar-se, de modo que, surgindo a ocasião, tenha condição de satisfazer as suas intenções. Para que o Maquiavel está chamando a atenção aqui? Para o planejamento, para a execução de planos, né? Para um estudo de situação continuado. O que favorece o inimigo me prejudica. O que me favorece prejudica o inimigo. O que ele está chamando a atenção aqui? Para comparação, né, entre poderes de combate, está chamando a atenção para o jogo da guerra, do estudo de situação, né? Quais são as possibilidades do inimigo? Se eu fizer isso, qual será a resposta do inimigo? De que maneira isso vai acontecer? Quem na guerra observar com maior vigilância as intenções do inimigo e mais exercitar o seu exército, correrá menos perigos e terá maior probabilidade de vitória. Então, voltar aqui. O que ele está dizendo aqui? Ó? Vigilância com as intenções do inimigo, saber o que o inimigo está fazendo, está chamando atenção para a inteligência. E mais exercitar seu exército. Treinamento, ensaio, planejamento, correrá menos perigos e terá mais probabilidade de vitória. Então, nessas 3 frases, nós estamos falando sobre isso, sobre planejamento, estudo, inteligência, contra-inteligência. Não devemos jamais conduzir soldados às batalhas se antes não nos certificarmos de que seu ânimo é disciplinado e isento de medo. Não se deve combater senão quando se vê que esperam a vitória. Então, ele está falando aqui de aspectos morais, né? De entusiasmo, de ânimo, de disciplina. É melhor vencer o inimigo com a fome do que com o ferro, pois na vitória obtida com este vale muito mais a sorte do que o valor. É interessante que vocês vão ver um certo diálogo, quem já leu A Arte da Guerra de Sun Tzu, vocês vão identificar algum diálogo com as ideias de Sun Tzu. E esse diálogo ele acontece não porque Maquiavel conheça a obra de Sun Tzu, é pouquíssimo provável que no século XVI, praticamente impossível, que no século XVI o Maquiavel tenha tido contato com a obra de Sun Tzu. Mas há muitos pontos em comum. Por que há pontos em comum? Porque são pessoas inteligentes que se dedicaram ao estudo do mesmo fenômeno, o fenômeno da guerra, e chegaram a conclusões parecidas, né? Nenhum método é melhor do que aquele que o inimigo não percebe, até adotarmos. Sigilo, manutenção do sigilo. Na guerra, reconhecer a oportunidade e aproveitá-la vale mais do que qualquer outra coisa. Então, mais uma vez, né, repetindo já algumas vezes a mesma coisa. Essas falas, né, essas máximas, né, elas estão introjetadas, elas estão vivas, né, dos nossos manuais, e a gente muitas vezes não sabe de onde, né? E aqui nós estamos mostrando algumas origens. Não estou dizendo que elas vieram exclusivamente de Maquiavel, né, mas elas vêm de um pensamento acumulado, né, pelos estudiosos da guerra de séculos, né, que chega na modernidade e vai para os nossos manuais. A natureza não faz muitos homens bravos. A aplicação e o exercício, sim. Na guerra, a disciplina pode mais que o ímpeto. Então, aqui vocês veem um caráter realista, né, do Maquiavel. Ele não acredita em homens bravos, heróicos, né, que vão vencer a guerra na base da bravura e do entusiasmo. Ele acredita na aplicação e no exercício. Já falamos, né, disciplina, na hierarquia, em homens que lutem. Por isso, ele quer soldados cidadãos, ele não quer soldados mercenários, porque esses mercenários não teriam aplicação e exercício, não teriam disciplina, e por isso que a disciplina pode mais que o ímpeto. Acidentes repentinos são resolvidos com dificuldade. Os que forem previstos facilmente. Mais uma vez, a questão do planejamento, né? Então, a situação de conduta
face a um imprevisto, evidentemente, né, não previsto, ele é resolvido com dificuldade. E as situações para as quais você está previamente preparado, a essas situações você consegue se contrapor com muito mais facilidade, né? César, Alexandre, todos os grandes homens e príncipes ilustres eram os primeiros entre os combatentes. Andavam a pé armados. Aqui ele está chamando a atenção para a importância da liderança, para a importância do exemplo. Todo exército deve obedecer a um só comandante, e não a vários. A multiplicidade de chefes é nociva. Unidade de comando, né? Conceitos presentes aí na obra do Maquiavel. Aí esse Beirão 2017 é um comandante, de marinha, né? É um mar-guerra, que escreveu um artigo científico na revista da Universidade da Força Aérea, esse artigo de 2017, e ele faz esse corolário estratégico de Maquiavel, né? Juntando algumas ideias que nós já tratamos nesse livro e mostrando, né, o que isso significa, né? Então, a primeira ali, né? O que favorece o inimigo me prejudica, o que me favorece prejudica o inimigo, já falamos. Dificilmente será vencido quem souber avaliar suas forças e as do inimigo. Ele está falando de comparação de poderes combatentes. Ele está falando do jogo da guerra. Ele tá falando da avaliação das possibilidades do inimigo. Estamos falando de Maquiavel, pessoal, século XVI. Quem na guerra observar com maior vigilância as intenções do inimigo e mais exercitar seus exércitos, correrá menos perigos e terá maior probabilidade de vitória. Os acidentes repentinos são resolvidos com dificuldade, os que forem previstos facilmente. Já falamos, planejamento, adestramento. Não devemos jamais conduzir os soldados à batalha se antes não nos certificarmos se o ânimo é disciplinado e isento de medo. Não se deve combater senão quando se vê a esperada vitória. Na guerra, a disciplina pode mais que o ímpeto. Desculpa, foi para frente. Mantemos os soldados nos quartéis com medo e com penalidades. Na guerra, os conduzimos com esperança e com prêmios. Hierarquia e disciplina. É melhor vencer o inimigo com a fome do que com ferro, pois na vitória obtida com este vale mais que a sorte do que o valor. Quem persegue em desordem o inimigo depois de vencê-lo quer passar de vitorioso a derrotado. Veja bem, ó, quem persegue em desordem o inimigo. Ele está falando que passa de vitorioso a derrotado. Ele é um entusiasta da ordem, é um entusiasta do planejamento, é um entusiasta da preparação cuidadosa para as operações, né? Não pela improvisação, pelo ímpeto demasiado, não por isso. Convém nos aconselharmos com muitos a respeito das coisas, depois confere a poucos aquilo que faremos. Então, ordem no cumprimento da missão. Inteligência também, né? Com inteligência, no caso. Nenhum método é melhor que aquele que o inimigo não percebe até o adotarmos, né? Isso aqui pode ser um método inovador do ponto de vista tecnológico, também pode ser uma preocupação com sigilo, com contra-inteligência. Numa ordem de batalha, é melhor prover os reforços suficientes atrás da primeira linha que uma frente ampla com soldados dispersos. Aqui estamos no campo da tática, né? Então ele quer, em vez de uma frente ampla, que você esteja enfraquecido, né, pela dispersão dos meios, ele prefere uma frente mais estreita, com reforços em profundidade. Estamos no campo da tática. Aquela frase de a natureza não faz muitos homens bravos, aplicação e exercício sim, remetendo ao adestramento, né? Na guerra, reconhecer a oportunidade e aproveitá-la vale mais que qualquer coisa. Quando se quer ver de dia se há algum espião no campo, que todos se recolham aos seus alojamentos. Mudar a decisão quando perceber que o inimigo descobriu. Tudo isso aí, inteligência e contra-inteligência. E a logística. Quem não prepara os alimentos necessários para subsistir é vencido sem o emprego das armas. Os homens, o ferro, o dinheiro e o pão constituem os pontos nevrálgicos da guerra. Os mais necessários são os dois primeiros, homens e ferro, porque os homens e ferro produzem o pão e o dinheiro, mas o pão e o dinheiro não fazem os homens e o ferro. Então, preocupação logística. Então, são preocupações, meus amigos, revolucionárias, né, para o início da Idade Moderna, né?
é uma obra que coloca Maquiavel entre os precursores dos estudos estratégicos, dos assuntos estratégicos, né? Então, vale a pena a gente se dedicar, como isso aqui é só, evidentemente, né, uma passagem rapidíssima, a grande altitude, né, na obra de Maquiavel, mas vale a pena aqueles que se interessam, aqueles que gostam do assunto, né, se dedicarem com um pouco mais de profundidade ao estudo estratégico. Aliás, quando vocês estiverem na ECM, que tiverem que escolher, né, o TCC ou aqueles que quiserem fazer um mestrado, os estudos estratégicos é uma excelente área para vocês pensarem. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o Maquiavel, pessoal? Queria aproveitar, Paulo Filho, fazer aqui uma pergunta, né, uma opinião sua a respeito aí dos mercenários, né, dessas companhias aí profissionais. Maquiavel falou que a motivação maior que a gente tem que ter é defender a nossa própria terra, né? E os mercenários, a motivação, pelo que me parece, é o dinheiro, né? E você acredita que, além do dinheiro, qual outra motivação que o cara tem para participar, para ser mercenário? Aqui realmente é uma dúvida, uma colocação, para a gente estar discutindo esse assunto, né? Eu acho que, assim, né, a gente vê, estou falando, dando uma opinião, um palpite, né? A gente vê alguns Claro. brasileiros participando da guerra da Ucrânia, né? E aí você vê as entrevistas, né, de por que eles foram para lá, né? Muitos afirmam, né, que são motivados por um espírito aventureiro aí, né, por gostar do desafio, né? Então, assim, e lógico, pelo pagamento de dinheiro. Quando eles chegam lá que eles veem o que é a natureza da guerra, eu acho que o que mantém o cara lá como mercenário é o dinheiro, né? No É. caso da companhia Wagner, né, em que o grupo Wagner ele é intimamente relacionado com o Estado russo, né? Muitos do Wagner são ex-militares russos, então é plausível você supor que ali também há algum grau de patriotismo, né? De crença na causa. Você pode acreditar nisso sim. Embora, como eu disse, né, você ter uma companhia privada inserida numa frente de combate, né, com uma zona de ação, para mim é uma situação muito estranha, né, e muito difícil de ser conduzida. Até por isso, essa situação mudou, né? Até por isso, depois daquele motim lá do Grupo Wagner, se tirou o Grupo Wagner da frente, se obrigou a todos a assinarem contratos com o Ministério da Defesa, ou seja, descaracteriza a situação de mercenário, pelo menos lá na frente russa. Mas eles atuam a soldo defendendo os interesses russos na África, em outros lugares do mundo, né? Então, eu acho, respondendo a sua pergunta, Romeu, objetivamente, né? Eu acho que principalmente a motivação principal é pecuniária, é dinheiro, né? Mas existem algumas outras condicionantes que devem ser agregadas a isso aí. Ok, obrigado. É, Só antes de entrar no Jomini, deixa eu ver umas últimas anotações que eu fiz aqui ontem, quando eu estava terminando de preparar, né? Então, destacando as ideias principais do Maquiavel, a preparação para a guerra é essencial, né? Maquiavel enfatizou a importância da preparação constante para a guerra, argumentou que o Estado deve sempre manter uma força militar forte. Maquiavel destacava a ofensiva, que era melhor que a defesa, né? Uma abordagem, portanto, proativa da guerra, e não defensiva. Atacar primeiro e tomar iniciativa dá ao Estado a vantagem, esse é um aspecto importante. Já falamos bastante sobre disciplina e unidade, né? Maquiavel enfatiza a necessidade da disciplina e unidade dentro das Forças Armadas. Alega que um exército coeso e bem treinado tem mais probabilidade de ter sucesso na batalha. O papel do engano e da astúcia, né? É interessante os pontos de contato. Eu sou um estudioso, eu não estudo Maquiavel, Clausewitz, Jomini, não são meu objeto de estudo direto, eu estudo Sun Tzu, né? E é impressionante como você vê muitos pontos de contato entre a obra do Maquiavel e do Sun Tzu. A importância da adaptabilidade também está presente na obra do Maquiavel.
E o Maquiavel ele tem uma expressão que ele usa muito no Príncipe, que é da fortuna e da virtude, né? Ele dizia o seguinte, que o príncipe tinha que ter fortuna, ou seja, sorte, e tinha que ter virtude, ou seja, a virtude, as ferramentas é, cognitivas e as ferramentas afetivas, né? As ferramentas necessárias para exercer a liderança. Era a virtude. Mas a virtude não fazia nada sem a fortuna, sem a sorte, né? Então, eles têm existe essa preocupação com esses dois aspectos, né? E ele reconhece o papel da fortuna ou do acaso na guerra. Acaso que vai estar muito presente na obra do Clausewitz, né? Quando a gente falar mais daqui a pouquinho sobre o Clausewitz, nós vamos falar da grande relevância do acaso para o Clausewitz também na guerra. Eventos imprevisíveis, então, podem influenciar. A fortuna pode influenciar o resultado das batalhas. E a necessidade da brutalidade quando necessário, nós vamos ver isso no Clausewitz, na Guerra Total, né? A importância de manter o apoio público para os esforços de guerra. Então, acho que assim a gente já conseguiu sobrevoar bem aí o Maquiavel. Vamos para o segundo pensador, né? Jomini. Então, o Barão Jomini, né? Ele viveu já, aí nós já estamos lá no século XIX, né? Então ele viveu muito, ele viveu 90 anos, né? E o Jomini foi o maior pensador militar do século XIX. Nós vamos ver, o Jomini procurou criar uma, uma lógica científica para as atividades da guerra. E os seus críticos, e são muitos os seus críticos, né? Dizem que ele tentou simplificar coisas que não são simples, porque a guerra é muito complexa, né? Então, a gente brinca que tem uma corrente de pensadores aí da igreja clausewitziana, né? O pessoal e na ESSEM nós temos um representante, um papa, não vou dizer que é um papa, mas nós temos um bispo da igreja clausewitziana que é o professor Sandro, né? Sandro Teixeira Moita. E esse pessoal aí que é fã do Clausewitz, e o Clausewitz merece todos os fãs, né? O Clausewitz, sem dúvida nenhuma, foi o maior pensador. Muitos dizem que foi o único realmente pensador da guerra, né? Mas eles são muito irritados com o Jomini, né? E esse livro que eu usei para basear, um dos livros que eu usei para basear a aula, é esse aqui, o Guia de Estudos de Estratégia do Domício Proença Júnior, do professor Eugênio Diniz. O Eugênio Diniz é sim o papa da igreja clausewitziana no Brasil, né? E eu sei bem porque ele é pesquisador aqui do Núcleo de Estudos Prospectivos do Centro Sul Estratégico, eu tenho contato com ele. E o livro dele, ele tem que falar do Jomini, né? Ele é obrigado a falar do Jomini, porque tem que falar, mas ele já começa já marretando o Jomini, né? Então, assim, o tempo todo ele marreta. Por exemplo, o primeiro parágrafo do livro aqui. É impossível entender o impacto e alcance da obra de Jomini sem que se leve em conta ao menos quatro fatores: a sua intenção tradicionalista e restauradora, a sua abordagem popularizante, ou seja, uma abordagem popularizante por ser simplificadora, e reducionista, a sua longevidade pessoal, ele viveu 90 anos, e a sua vaidade. Então, o Jomini construiu a sua teoria muito novo, em 1813, e até 1869 ele manteve ela praticamente imutável. E como ele era um cara marqueteiro, como era um cara que viveu muito, ele criou uma escola de pensamento que foi muito influente até as grandes guerras do século XX. E hoje o Jomini é praticamente um desconhecido do grande público, né? Se você perguntar na rua para um cara que estiver passando, se você falar dois nomes, Jomini e Clausewitz, ele certamente não, né? Mas é bem provável que Clausewitz ele já tenha ouvido falar e Jomini ele nunca ouviu. Só que, dito isso, eu volto aqui, né? O Jomini era, no século XIX, o cara. Ele era o cara que era o pensador militar, né? O grande pensador da arte da guerra. E ele tem muitos méritos, né? Quando você simplifica em princípios de guerra, e os princípios de guerra vêm dessa ideia simplificadora do Jomini, né?
uma série de frases, né, de máximas, uma coisa tão complexa como a guerra, ele faz sucesso. Porque nunca tive em guerra, né? Graças a Deus, nenhum de nós, imagino que nenhum de nós tenha estado em combate, exceto algum copeiro que esteja considerando aí a missão de paz ou guerra mesmo, né? Não estou falando de operação de defesa de segurança interna. Mas num momento de tanta complexidade, de tanta dificuldade, você tem que ter muletas, né? Muletas que te ajudem a pensar de uma forma clara. Então, os princípios de guerra têm esse papel, né? Pô, unidade de comando, ofensiva, massa, manobra, simplicidade, segurança. São ideias que evidentemente não vão resolver todos os problemas por serem simples, mas elas vão ser uma excelente ferramenta para ajudar o pensamento. E por isso o mérito na minha opinião, né, o mérito do pensamento de Jomini. Então, ele é considerado, aí voltamos para o século XIX, né? Ele é considerado o grande intérprete do Napoleão, né? O Jomini monta toda a sua estrutura de pensamento, toda a sua essa série de máximas, né? Essa escola, vamos chamar de escola, né? Jominiana, sendo o intérprete do que o Napoleão fez. Então, o Jomini, ele novo, né? Vai escreve um livro que impressiona o Napoleão, né? Que é um livro sobre o Frederico da Prússia. O Napoleão se impressiona e ele vai trabalhar com o Marechal Ney, né? Ele vai ser do Estado-Maior do Marechal Ney. E é promovido a general de brigada, inclusive na França. Só que ele cai na esquerda lá do chefe de Estado-Maior, do general Ney, do Marechal Ney, não é promovido a general de divisão, aí ele muda. Ele oferece os serviços dele para a Prússia, a partir de 1813, se não me engano. Mas todo o pensamento dele é interpretando Napoleão, tanto ele quanto Clausewitz. Então, o que acontece no século XIX, né? A Revolução Francesa e o Napoleão passando como um furacão pela Europa, né? Com todo com todo o seu gênio militar inegável, tanto Jomini quanto Clausewitz vão criar o seu pensamento, criar a sua obra, fortemente impactados pelas campanhas napoleônicas. Tanto Jomini quanto Clausewitz participam das campanhas napoleônicas, né? Então, ele, como intérprete do pensamento do Napoleão, pretenso intérprete, né, não é que ele vai criar, né, mas ele vai organizar as ideias e vai ser um dos primeiros a falar na estratégia, né? A estratégia para o Jomini era a arte de levar as massas dos exércitos até determinado ponto. Que ponto esse, né? O ponto em que a ação ofensiva concentra as forças contra o inimigo em um ponto decisivo. Então, é o que nós conhecemos como princípio da massa. Você colocar uma força militar muito mais poderosa, né, do que a do adversário em um ponto decisivo. E a esse movimento de forças ele chamou de estratégia. Ele vai fazer uma separação entre estratégia e tática, mas é uma separação que não fica muito clara na obra do Jomini. E ele não se preocupa muito com isso. É só uma questão de escala para o Jomini, né? O que é estratégia, o que é tática. Não é tanto uma questão de conceitual. Então ele separa a estratégia da tática e da grande tática, né? Mas como eu disse, só é uma questão de, de, de tamanho, né? E não de conceito. E aí ele vai listando uma série de princípios. Aplicar massa em um ponto de inimigo é fraco no momento decisivo. Vocês certamente ouviram falar nisso. Ele cria os princípios de guerra e as máximas de aplicação. Ele dá importância para a logística, que é a arte de movimentar os exércitos, mas também ele não se dedica a aprofundar as questões logísticas, na verdade, né? E diz que a base estratégica é a arte de dar direção apropriada às massas, mas enfatiza que isso não é tudo. Havia necessidade de talento executivo, habilidade, energia e perfeita compreensão dos acontecimentos.
Bem, não, só um pouquinho. Então, para o Jomini, eu vou ler um trecho aqui para vocês do que o Jomini considerava um exército perfeito, né? Então, para o Jomini, o exército perfeito teria que atender às seguintes condições: um bom sistema de recrutamento. Então, recrutamento, nós estamos falando do grande exército francês, né? Napoleão institui o recrutamento universal na França e faz um grande exército. Uma boa organização, um sistema de reservas nacionais bem organizado, bom adestramento de oficiais, homens de disciplina, bom adestramento de oficiais e homens na disciplina física dos exercícios militares, nos serviços internos, bem como nos de campanha, disciplina estrita e espírito de subordinação e responsabilidade, sistema de recompensas adequado, engenharia e artilharia bem instruídas, armamento superior, se possível, do inimigo, Estado-Maior-Geral capaz de aplicar elementos dotados de uma organização planejada para melhorar a educação dos oficiais, bons sistemas de apoio, bom sistema de alocar comandantes e de dirigir as principais operações de guerra, estimular e manter o espírito militar do povo. Então, por que o Jomini é criticado por essas máximas, né? É criticado por essas máximas justamente por elas serem vagas, né? O que é um bom sistema de recompensas? O que é uma engenharia, uma artilharia bem instruída? Isso é praticamente uma obviedade. E aí ele sempre vai poder dizer que não, um exército ganhou e o outro perdeu. Os dois fizeram a mesma coisa. Não, é porque a engenharia sua não era tão boa, a outra engenharia era melhor. Então, vocês entendem? É uma série de máximas muito simplificadoras, e essa é a principal crítica ao pensamento do Jomini, né? Que, volta a dizer, se torna muito influente, né? O mais influente do século XIX. E o que nós vamos falar amanhã, né? Princípios de guerra, tudo nasce do Jomini. Ele é a origem dessa sistematização desses assuntos dessa forma, dessa busca de um cientificismo, né, de uma forma científica de organizar a guerra, criando máximas que podem ter uma aplicação universal, né? Então, meus apontamentos aqui sobre o Jomini, para ver se a gente falou tudo, né? Então, ele enfatiza o objetivo, né, dizendo que o objetivo tem que ser claro e alcançável, o objetivo de guerra, né? Dizendo que um objetivo bem definido é crucial para orientar a estratégia e tática militares. Então, lembrar que ele considera a estratégia essa arte de alocar essas forças no momento certo para o ponto decisivo, né? Ou seja, de uma forma com um objetivo claramente definido. O princípio da concentração de forças, né, que tem a ver com isso que nós falamos. A economia de força em outras partes da frente para você poder empregar a massa naqueles pontos específicos. Linhas de atuação e de comunicação. Jomini discutiu a importância de estabelecer linhas seguras de operação e de comunicação. A manutenção dessas linhas de abastecimento abertas é crucial para sustentar as operações militares. Ele reconheceu o impacto do terreno nas operações militares, né? Discutiu as vantagens da guerra defensiva, e depois nós vamos ver que Clausewitz dizia que a defensiva era a forma mais forte, né, de guerra, mais poderosa de guerra. A importância de posições estratégicas, controlar localizações geográficas importantes era importante, né? E o que, se vocês fossem guardar uma ideia, né? Essa ideia da estratégia militar como ciência, essa busca de máximas que podem ter uma aplicação universal é uma característica dessa busca pelo cientificismo do Jomini. Tá bem, pessoal? Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa. Paulo Filho, eu quero aproveitar e fazer uma colocação aqui também e uma pergunta, né? Na guerra hoje da Ucrânia, e aqui é para todo mundo refletir e a gente pensar, esse princípio da massa, ele continua como importância
ou você acha que diminuiu a importância? A colocação aqui é para provocar mesmo a discussão, né, para o pessoal estar pensando. é, a gente tem que estar sempre, pessoal, tá trazendo esses princípios que é base, né, do pensamento militar para as coisas que estão acontecendo hoje, para as guerras de hoje, que possivelmente é uma questão que pode cair na cena. Então, assim, para resumir, o princípio da massa está sendo aplicado hoje lá na guerra da Ucrânia? Eu acredito que sim, Romeu, mas hoje nós temos um complicador, né? Porque o que é o princípio da massa? É você aplicar um poder de combate muito superior, né, em determinado ponto para desequilibrar aquele ponto e a partir dali ganhar uma vantagem, né? Na ESAO a gente atacava, né? Então você escolheu o ataque principal no ponto mais fraco da defesa inimiga, onde o inimigo não esperava ser atacado, justamente por isso. Porque você quer aplicar um poder militar que desequilibre aquela parte da frente. Qual é a grande dificuldade hoje para uma guerra convencional como a guerra da Ucrânia? É porque você hoje tem o campo de batalha, ele é praticamente transparente para os dois lados, né? É muito difícil você conseguir uma surpresa tática, você movimentar forças, né? Isso que o Jomini falava, né? Colocar uma massa de exércitos num ponto definido que desequilibra o poder de combate. Só que esse, naquele no tempo dele, ele conseguia deslocar massas de exércitos e conseguia surpresa. Hoje em dia isso não é mais possível com satélites, com inteligência de sinais, inteligência de imagens, inteligência de fontes abertas, né? Cada cidadão no país tem um celular que pode identificar a chegada de tropas, né? Então, eu não acho que a massa tenha perdido a importância. Eu acho que se você consegue, sim, é, usar o princípio da massa, você vai ter uma vantagem. O que eu acho difícil hoje é você ter possibilidade, mais difícil, né? Você ter possibilidade de empregar a massa, né? A não ser que você tenha uma disparidade tal nos efetivos militares que possibilite, que não é o caso, embora a Rússia tenha muito mais soldados no campo de batalha do que a Ucrânia, eles atualmente estão numa atitude defensiva, né? Na maior parte da frente. Então, acho que é isso aí, Romano. Tá ótimo. Romeu, nós estamos com 50 minutos aí de aula. Quer fazer um intervalinho aí, pessoal? Tomar uma Vamos, água? vamos, vamos fazer, né? Tá, 10 Como é que... minutos? 10 Pode minutos. ser? São 8h22 aqui no meu relógio. Vamos voltar, então, Isso. 8h35? 8h35, tá bom? 8h35, tá ótimo. Então, um Tá bem, intervalo, obrigado. pessoal. Ok, Paulo Filho? À vontade. En- Então, pessoal, vamos agora para o maior pensador, né, da guerra que já passou por aí, né? O autor da obra mais importante sobre a guerra. E é impressionante a gente pensar que, mesmo tanto tempo depois, né, de ter sido escrita, suas ideias continuam muito relevantes, né, e continuam sendo provadas, né, nas guerras atuais, nas guerras em curso, né. Nesse livro aqui, eu vou ler um trechinho do Eugênio Diniz, né, escrito por um fã, né, do Clausewitz, mas que eu compartilho o entusiasmo nesse aspecto, né. Ele fala assim: a reputação do da guerra resulta do seu valor inegável. Clausewitz é o autor de um grande livro sobre a guerra, talvez mesmo o único verdadeiro grande livro sobre o tema. É extraordinário perceber que suas reflexões ainda têm mais valor um século e meio depois da sua publicação, né? Clausewitz se confrontaria com a complexidade intrínseca do fenômeno bélico, subitamente exposta pela campanha napoleônica. Então, como eu falei para vocês, né, tanto Jomini quanto Clausewitz viveram intensamente as campanhas napoleônicas e foi daí que eles elaboraram seu pensamento. Ao reunir em si mesmo experiência direta da guerra e uma forte tradição intelectual, construiu uma sólida teoria da guerra. Até hoje, nenhuma obra já escrita sobre a guerra pode lhe ser comparada. Nunca antes a busca pelo entendimento pautara de forma tão clara um estudo sobre o fenômeno bélico, né? Mas o Clausewitz é de difícil entendimento, não é uma leitura simples. Quem já tentou ler o da guerra
traduzido, né? No original é alemão, só quem fala alemão, né? Mas quem já leu, tentou ler os traduzidos, vai ver que é uma tarefa difícil, não é fácil, né? Até porque é uma obra póstuma, como vocês sabem, né? O Clausewitz, a viúva do Clausewitz reuniu seus escritos, tentou organizar seus escritos e publicou o da guerra depois que o Clausewitz já tinha morrido. Então, quando ele é publicado lá no século XIX, Jomini era o cara, né? Então, o Clausewitz não faz sucesso, né? E eles se conheciam, e o Jomini é, critica o Clausewitz em alguns aspectos, o Clausewitz critica o Jomini em alguns aspectos. Eu não sei se eles se conheciam pessoalmente, mas eles conheciam certamente a obra um do outro, né? Eles são contemporâneos, né? E aí o Eugênio Diniz diz o seguinte, ó, Clausewitz era difícil de ser entendido, ainda mais em contraste com a simplicidade instrumental de Jomini. Então, Jomini era um cara que buscava a simplificação dos conceitos e o Clausewitz apresentava a guerra em toda a sua complexidade, né? Isso levou a que se tentasse uma reconstrução do arcabouço jominiano a partir de uma suposta compatibilidade da obra do Jomini com a do Clausewitz, que o Eugênio Diniz diz aqui que não existe uma compatibilidade, né? Ele diz que essa tentativa de compatibilizar a obra do Jomini com a obra do Clausewitz só causa confusão. E ele diz que o Clausewitz não pertence ao mundo do século XIX. Sua leitura só ganha espaço nas últimas décadas do século passado, século XX, né? E apenas não, desculpa, últimas décadas do século XIX. Apenas nos inícios do século XX é que Clausewitz começa a ser tomado pelo que era a primeira tentativa rigorosa de uma teoria da guerra. Então, aí você já vem aí o entusiasmo, né, do Eugênio Diniz com a obra do Clausewitz, mas é um entusiasmo é, que se tem sentido. Então, nasceu em 1780, escreveu uma obra que permanece atual, né? Com apenas 12 anos de idade, ele sentou praça no exército prussiano. Aos 30 anos, ele se tornou membro do Estado-Maior prussiano e professor da Academia Militar da Prússia. E durante a campanha da Rússia, não se conformando com a aliança franco-prussiana imposta por Napoleão, desculpem o imposto, está escrito errado, Clausewitz pediu a exoneração de suas funções e foi servir no exército russo. Então, quando a França invade a Rússia, a Prússia se alia à França de Napoleão. E o Clausewitz é inconformado, ele é um oficial prussiano, né? Ele se exonera e vai servir no exército russo. Quando a Prússia, em 1815, rompe com os franceses, ele retorna ao exército prussiano. Então, como nós já dissemos, né, o Da Guerra é publicado póstumamente pela sua esposa, né? Eu tenho aqui um livro da Bibliex, que é o da Guerra, não é o da Guerra, mas é trechos de sua obra organizado, né, pelo Rogers Leonard, que é bacana, ele facilita o entendimento, porque ele seleciona e organiza as ideias do Clausewitz, né? Tem aqui um outro que é sobre a guerra, que é uma biografia do Clausewitz, mas que também trata do seu pensamento militar, né? Da Bibliex, essa coleção aqui, Construtores da Estratégia Moderna, que são 2 tomos, fala sobre todo esse pessoal aí, certo? Então, também é um livro bem legal de ter sobre esse assunto, Construtores da Estratégia Moderna da Bibliex. Eu já mostrei o do Eugênio, né? E tem outros aqui que eu vou mostrando para vocês ao longo da nossa conversa. Então, tá lá a máxima mais famosa, né, do Clausewitz, que é a máxima que vai ser contestada pelo John Keegan, que é o último pensador do nosso dia de hoje, logo na primeira frase do livro do John Keegan. Mas o que o Clausewitz está dizendo aí, né? Que toda guerra ela é travada por causa de um objetivo político. Quando o Estado, na busca do atingimento de um objetivo político, decide utilizar o seu instrumento militar, ele determina a utilização desse instrumento. Então, toda guerra, no entendimento do Clausewitz, se subordina a um objetivo político. Por isso, ela é a continuação da política por outros meios. A guerra para Clausewitz
é a guerra absoluta, isso é, aquela em que todas as forças da nação são empregadas ao máximo, e um prenúncio do que mais tarde vai ficar conhecido como guerra total. A guerra é um ato de violência para compelir o inimigo a dobrar-se. Além disso, o país inimigo deve ser conquistado, pois, do contrário, dele surgirá uma nova força militar. O poder militar do inimigo deve ser destruído. Porém, mesmo que essas duas coisas sejam conseguidas, a guerra não pode ser dada como acabada enquanto a vontade do adversário não estiver também subjugada. Aí vocês fazem um evidente e uma evidente e uma imediata relação com o que está acontecendo na faixa de Gaza. É uma relação evidente e imediata. Olha só, o país inimigo deve ser conquistado, pois do contrário dele surgirá uma nova força militar. O poder militar do inimigo deve ser destruído. Porém, mesmo que essas duas coisas sejam desconseguidas, a guerra não pode ser dada como acabada enquanto a vontade do adversário não estiver também subjugada. Onde é que nós vimos isso também? No Afeganistão, né? Então, no Afeganistão, os Estados Unidos entraram em questão de meses, né, liderando a coalizão, em questão de meses entraram no Afeganistão, tiraram o Talibã do poder, ocuparam o inimigo. Ou seja, eles conseguiram os dois primeiros aspectos, né? Conquistar o país e tirar a força militar. Mas, mesmo que essas duas coisas sejam conseguidas, a guerra não pode ser dada por vencida, por acabada, enquanto a vontade do adversário não tiver sido subjugada. Então, Clausewitz está falando isso lá no século XIX, certo? Aí é que está o brilhantismo da obra dele, né? São situações. E vejam, não são máximas como o Jomini construiu, né? Não são princípios pretensamente universais, mas muito simplificadores. É um pensamento sistematizado, né? Uma teoria firme sobre a guerra. Né? O Clausewitz fala na chamada trindade paradoxal, né? Então, a guerra é uma trindade paradoxal de governo, forças armadas e povo, né? Então, deixa eu achar aqui um trecho para falar para vocês. Ó. A guerra, então, segundo Clausewitz, ela se vincula de tal maneira à vida da sociedade, a guerra afeta a sociedade de uma tal maneira seja na sua capacidade produtiva, seja como fornecedora de contingentes, né? Ou seja como fornecendo os homens que vão lutar na guerra, né? A sociedade fornece os homens, são os filhos daquele país que vão lutar na guerra. Então, seja em capacidade produtiva, seja como fornecedor de contingentes, seja em termos de seu interesse quanto ao que está em jogo, seja ainda em sua capacidade de sustentar socialmente o combate, e tão essencialmente o seu poder político, que aqueles três componentes, né, governo, forças armadas e povo, não podem ser separados. Eles estão intrinsecamente envolvidos. Por isso que por isso que ele chama de uma trindade paradoxal, né? Não tem como separar uma coisa do povo, da outra, né? E o Clausewitz fala da fricção, né? A fricção, tudo na guerra é simples, mas mesmo as coisas mais simples são difíceis. Essas dificuldades se acumulam e, por fim, produzem um tipo de fricção que é inimaginável, exceto para aqueles que vivenciaram a guerra. A fricção causa atraso e confusão. Todas as ações ocorrem em um ambiente semelhante ao crepúsculo, que, como no nevoeiro ou à luz da lua, fazem com que os objetos tenham uma aparência exagerada ou grotesca. O que é a fricção, meus amigos? A fricção é essa soma de tudo que tem que ser feito na guerra, que são coisas simples, mas mesmo elas são muito complexas. Então, é o sujeito que está se orientando com uma carta, com uma patrulha que erra o caminho e vai para o lugar errado, é a munição que falha, é o GPS que é cortado pelo dono do GPS, o combustível que não chega. Então, todas essas dificuldades que cada pequena atividade de guerra tem uma dificuldade maior, ela vai criando essa que o Clausewitz chama dessa fricção, né? Dessa dificuldade que forma uma espécie de penumbra que todas as coisas parecem ter uma imagem fantasmagórica, né? Então, esse é o entendimento dessa tão falada fricção que o Clausewitz
fala no da guerra, né? O Clausewitz levanta o aspecto do centro de gravidade. Vocês vão estudar isso na SM lá quando forem para a matéria de estratégia, né? O centro de gravidade como aquele ponto focal de todo o poder, né? O ponto no organismo do Estado que se você conquistar todo o sistema, todo o Estado inimigo vai ruir, né? Qual é o centro de gravidade russo, por exemplo, né? Qual é o ponto do organismo de Estado russo que, se for conquistado, a guerra da Ucrânia pode acabar? Quem poderia me dizer? Boa Se os pergunta, hein? ucranianos, se os ucranianos fossem escolher um centro de gravidade para dizer assim, aquele ponto do organismo do Estado, se eu conquistar, a guerra acaba. Qual poderia ser? A É o Crimeia? Porto de Sebastopol. É o Porto de Sebastopol. O Porto de Sevastopol. Será que, se conquistar o Porto de Sevastopol, os russos param de lutar? É uma boa tentativa. É um ponto muito importante. Mas vocês acham que esse é o cara, é um ponto centro de gravidade? A Talvez o, Crimeia? pres- A capital? talvez o presidente Putin. Será que, se o presidente Putin morrer, o seu sucessor vai querer manter a guerra? Não sei. Não tenho a resposta, né? Para vocês pensarem. E o contrário, né? Qual é o ponto do organismo do Estado ucraniano que, se for conquistado, a guerra termina? Será que é Kiev? É uma boa pista, né? Não estou dando a resposta, estou fazendo vocês pensarem, né? Para entender o conceito de centro de gravidade. Esse é um conceito clausewittiniano, né? A guerra é a província da incerteza e do acaso, né? Nós já falamos sobre isso lá com o Maquiavel, né? Essa fricção, ela causa incerteza e essa fricção, ela causa o acaso, né? Então, a guerra é a província da incerteza e do acaso. Quando Napoleão perde na Rússia, Clausewitz é convencido de que a defesa é a forma mais forte de se combater. Isso porque quem ataca paga o preço do avanço sobre o território inimigo, né? Ele está se referindo a todo aquele avanço de Napoleão sobre a Rússia, né? Aquele imenso deslocamento em condições climáticas muito diversas, a grande dificuldade logística, né, desse avanço. Então, quem avança paga um preço, né, que quem defende não precisa. Quem defende pode usar o tempo para se preparar, está em território conhecido, tem uma população amigável, que pode ser fonte de inteligência e servir como reserva. Entretanto, isso não significa que a defensiva leva a vitória, né? Negativo. A defesa, só quem leva a vitória, quem leva a conquista dos objetivos, é a ofensiva. Desculpa aqui pela tosse. O ponto culminante é um outro aspecto levantado pelo Clausewitz, muito interessante, e que nós vimos na guerra da Ucrânia também, né? O que é o ponto culminante? Em função da fricção, da simetria entre o ataque e a defesa, da participação do povo na guerra, da dinâmica das forças morais, do resultado dos combates e do caráter político da guerra, Clausewitz demonstra que o ataque tende a se exaurir com seu avanço pelo território inimigo e com a passagem do tempo. Existe um ponto culminante. Todo ataque vai chegar num ponto que, se ele não conquistou os objetivos para que ele foi desenhado, ele não vai mais conseguir prosseguir. Onde se exaure a capacidade do exército, a capacidade logística, a capacidade de sustentação das forças em combate, a vontade de prosseguir, os custos começam a ficar muito pesados, né? Então, o ponto culminante do exército napoleônico na invasão russa foi quando ele chegou a uma Moscou abandonada, né? Não tinha mais para onde ir, não conseguia mais prosseguir. Isso aconteceu depois com Hitler. E nós vimos agora na guerra da Ucrânia. Quando a Rússia inicia seu ataque lá, que ela pretendia conquistar Kiev, e não consegue conquistar Kiev, ela não consegue sustentar a ofensiva, ela atinge o ponto culminante da ofensiva. E aí ela passa por uma outra atitude, uma atitude defensiva. Nós estamos assistindo ao vivo
os ucranianos atingiram o ponto culminante agora nessa ofensiva tentada pelos ucranianos nesse momento. Eles atingiram o ponto culminante, não conseguiram mais prosseguir. Eles vão ter que parar, mudar de atitude, reorganizar, para depois, talvez, tentarem de novo. Então, esse é o ponto culminante. Então, antes de ir para o Kiga, vamos ver aqui as minhas anotações. Então, já falamos, né, da trindade da guerra, já falamos do nevoeiro e da fricção, já falamos do ponto culminante da vitória. Embora o Clausewitz falasse da guerra absoluta, né, o Clausewitz dizia que a guerra ela era total, mas ele reconhecia isso teoricamente, mas ele reconhecia que essa guerra total ela não é possível de acontecer, não se consegue chegar nesse nível de guerra total. Então, existe uma guerra real, que é como ela é conduzida na prática, né? A guerra real é influenciada por considerações práticas, limitações, complexas interações entre ambiente político e militar. Nenhuma guerra pode ser completamente total. Israel não tem liberdade de ação para fazer uma guerra completamente total contra o Hamas. A Rússia não tem liberdade de ação para fazer uma guerra completamente total contra a Ucrânia. Os ucranianos, menos ainda, em relação aos russos. Então, embora na construção teórica do Clausewitz a guerra fosse total, ele mesmo reconhecia, né, que essa guerra total era uma impossibilidade prática, né, e ele fala isso. O Clausewitz reconhece a natureza duradoura da guerra, né, mas também reconhece que o caráter da guerra evolui ao longo do tempo. Ele enfatiza a necessidade que os pensadores militares adaptem as suas teorias à natureza mutável da guerra, considerando os avanços tecnológicos e as mudanças sociais em desenvolvimento político. Então, ele está falando isso lá no século XIX. Diferentemente do Jomini, que acreditava que tinha criado um sistema científico, né, de máximas para a guerra, o Clausewitz reconhece esse caráter mutante da guerra, né? E ele acha que os pensadores militares têm que se debruçar sobre isso e pensar sobre isso, né? O Clausewitz faz uma distinção entre estratégia, que é o uso da força para atingir o objetivo político, e a tática, né, que é a condução das operações militares no campo de batalha. Então, o Clausewitz faz a separação entre estratégia e tática. Então, meus amigos, era mais ou menos isso que eu tinha para falar muito rapidamente sobre o Clausewitz. Alguém quer fazer alguma pergunta, fazer algum comentário, alguma consideração ou não? Muito bem. E aí vamos para o último pensador, que eu não vou dizer que seja um pensador militar, né? Não, ele não está no mesmo nível dos anteriores, né? E é um cara do século XX, né? Que é o John Keegan. Mas ele é um cara bastante ousado, né? Então, esse aqui é um dos livros dele, tem outros, né? Esse aqui é uma história da guerra. A primeira frase, eu vou ler para vocês aqui, a primeira frase dele aqui, do capítulo 1. O que é a guerra? A guerra não é a continuação da política por outros meios. Então, ele ousa, né? E ele contraria o sujeito que é considerado o maior autor de uma obra, né, da uma obra mais importante sobre a teoria da guerra, logo na primeira frase. E ele continua, né? O mundo seria mais fácil de compreender se essa frase de Clausewitz fosse verdade. Clausewitz, um veterano prussiano das guerras napoleônicas, que aproveitou seus anos de aposentadoria para compor o que estava destinado a ser o mais famoso livro sobre a guerra, chamado justamente Da Guerra, na verdade escreveu que a guerra era a continuação das relações políticas com entremistura de outros meios. Aí ele bota os termos em alemão aqui, né?
O original alemão expressa uma ideia mais complexa e sutil que a tradução mais frequentemente citada. Nas duas formas, no entanto, o pensamento de Clausewitz está incompleto. Ele implica a existência de estados, de interesses de Estado e de cálculos racionais sobre como eles podem ser atingidos. Aí ele chega no ponto dele. O ponto do Keegan é o seguinte: contudo, a guerra precede o Estado. A guerra é um fenômeno anterior ao Estado. E anterior à diplomacia e anterior à estratégia por vários milênios. O que o Keegan está dizendo é o seguinte: a guerra sempre existiu. E se a guerra é anterior ao Estado, né, ela não pode ser a continuação da política por outros meios, porque ela se dá sem independente da existência da política, né? Ele diz o seguinte, ó: a guerra é quase tão antiga quanto o próprio homem e atinge os lugares mais secretos do coração humano. Lugares em que o ego dissolve os propósitos racionais, onde reina o orgulho, onde a emoção é suprema, onde o instinto é o rei. O homem é um animal político, disse Aristóteles. Clausewitz, herdeiro de Aristóteles, disse apenas que um animal político é um animal que guerreia. Nenhum dos dois ousou enfrentar o pensamento de que o homem é um animal que pensa e que o intelecto dirige o impulso de caçar e a capacidade de matar. Então, o Keegan é um cara descrente na natureza humana, né? Ele acha que a guerra é praticamente instintiva. Ele vai dar muita ênfase nesse aspecto psicológico que envolve a guerra, né? E aí, se a gente for aqui para a Venezuela, né? Aqui do lado, racionalmente, olha só, racionalmente, faz algum sentido a Venezuela ameaçar conquistar lá a região da Guiana Essequiba, tirar 2/3 do território da Guiana, não faz sentido racionalmente, né? Porque as consequências seriam gravíssimas, né? No dia seguinte, até um porta-aviões americano estacionado do lado de Caracas e provavelmente é o fim do governo Maduro. Mas só que, como nos lembra o John Keegan, a guerra ela tem aspectos irracionais, né? Decisões humanas levadas pelo ego, né? E é isso que o Keegan enfatiza. Vocês entenderam, então, por que ele discorda do Clausewitz? Né? Ele discorda por causa do seguinte: o Clausewitz diz o seguinte, olha, a guerra é a continuação da política. O Keegan está dizendo assim, não, a guerra não é a continuação da política. Por quê? Porque a guerra independe da política. A guerra existe antes do Estado. A guerra existe desde sempre. Tem um livro muito legal aqui, cara. Não estou achando aqui agora, está aqui. Strategy, né? Esse livro é um livro do Friedman, muito bom, né? E ele começa desde o início, né? Ele vem numa evolução das origens, né? E ele fala das Bíblias, né? Inclusive dos chimpanzés, né? Falando que os chimpanzés, eles falam que o Keegan fala aqui que se as formigas tivessem bomba atômica, o mundo ia acabar em 2 semanas, porque as formigas guerreiam, né? Colônias contra outras até a destruição total. Então, essa aí é a batida do Keegan, né? É esse o aspecto que ele está levantando. Só que a obra dele é muito criticada pela igreja clausewittiana, que eu não sou membro, não, mas eu sou um fiel daqueles distantes, né? Eu sou um católico padrão, daquele que diz que é católico, mas não vai à missa. Eu sou um clausewittiano Não desse tipo também. praticante. Não praticante, exatamente. Clausewitz Obrigado. não praticante. Não, eu estou brincando, né? O Clausewitz é um gênio, realmente, né? Você consegue explicar quase tudo na guerra, se não tudo, com o pensamento do Clausewitz. Então tá aí, né? Então ele discorda do Clausewitz, afirma na primeira frase do livro que a guerra não é a continuação da política por outros meios, porque ele está centrado nessa história do fenômeno cultural. A guerra é um fenômeno cultural. Ele apresenta diferentes exemplos de sociedades em que a guerra assume situações impensáveis de serem aprendidas por uma ótica clausewittianas. Para os polinésios da Ilha de Páscoa, para os Zulus da África, os mamelucos do Oriente Médio ou guerreiros samurais do Japão, a guerra desempenhava um papel completamente diferente
especialmente para os Zulus e Mamelucos, para quem, segundo Keegan, a política seria a continuação da guerra por outros meios. Uma inversão da noção clausewittiana, né? Então, o que ele está dizendo aqui? Ó? Ele inverte a frase do Clausewitz. A guerra, cadê? A guerra desempenha. A política é a continuação da guerra. O que vem primeiro é a guerra e depois se faz a política, né? Isso segundo Keegan, para esses povos aí, Zulus, Mamelucos, né? Então, esse caráter cultural, né? Da beligerância entre adversários, né? Então, enfatiza as raízes sociais e culturais da guerra, argumentando que ela não é apenas uma consequência de avanços tecnológicos ou conflitos políticos. Ele vê a guerra como um comportamento humano profundamente enraizado, moldado por normas, tradições e valores culturais. A evolução da guerra. Então, a Keegan traça a evolução da guerra desde seus primórdios, né, até a Era Moderna. Destaca como as estratégias, táticas e armamentos se transformaram ao longo do tempo. Ele argumenta que a guerra se tornou cada vez mais complexa e destrutiva, com potencial para consequências catastróficas. No outro livro, Na Face da Batalha, Keegan mergulha na experiência humana da guerra, concentrando-se na experiências e emoções dos soldados na batalha. Ele procura capturar as realidades psicológicas de combate, enfatizando o medo, a incerteza, o trauma que os soldados enfrentam. Em outro livro, A Utilidade do Poder, ele examina a eficácia do poder militar na consecução dos objetivos políticos, né? Ele argumenta que a guerra nem sempre é uma decisão racional e que as vitórias militares muitas vezes têm um custo elevado, né? Isso tem sido falado a respeito da Ucrânia, né? Qual é o preço, né, que a Ucrânia está pagando por essa guerra, né? Qual é o futuro da Ucrânia com uma geração inteira sendo perdendo a vida na guerra, né? Então, já se fala aí que a média etária dos soldados ucranianos está acima de 40 anos, né? Qual é o preço que a Ucrânia vai pagar depois dessa guerra? Então, não é uma. Então, às vezes não é uma decisão racional. Não estou entrando no caso específico da Ucrânia, né? Eu acho que se a gente fosse invadido, a gente ia lutar até o final também. Mas é uma decisão racional, né? Isso tem que ser pesado. As vitórias militares têm custo elevado. Qual é o custo para a Rússia dessa vitória? Será que é um custo que vale a pena? A Rússia já anunciou para o ano que vem 6% do PIB em gastos militares, né? 40% do orçamento da Rússia para o ano que vem, cerca de 30% para defesa e mais 10% para segurança, então é em segurança e defesa. Ora, um país que gasta 40% do seu orçamento de segurança e defesa, está faltando dinheiro para outras coisas. Está faltando dinheiro para educação, está faltando dinheiro para saúde, está faltando dinheiro para transporte, isso é óbvio, né? É uma obviedade. Em troca do quê? Em troca de alguns territórios ali na Ucrânia, em troca da Finlândia ter entrado para a OTAN, em troca da Suécia ter entrado para a OTAN, em troca dos países da OTAN aumentarem seus gastos militares. Então, é racional? Então, são perguntas, né, que o Keegan faz, né? O Keegan se baseia muito no estudo da história. Ele diz que a história da guerra pode fornecer informações valiosas sobre a natureza do conflito e os desafios da paz, né? Ele insta os legisladores e o público a aprenderem com os erros do passado e buscarem soluções pacíficas para os conflitos, né? Então, deixa eu ver algumas anotações aqui. O Keegan é britânico, né? Ele faleceu recentemente, mas é um professor universitário. Ele destaca, né, que é necessário compreender a experiência de cada soldado em combate. Ele está interessado nos aspectos psicológicos da guerra, o impacto do medo, da coragem, do moral nos resultados militares. Ele enfatiza a importância, que já foi dito várias vezes, dos aspectos culturais. Ele acredita que o estudo da guerra deve abranger aspectos culturais, sociais, políticos, sociológicos. E ele fala do papel da liderança, né? Ele examinou o papel da liderança, explorou o impacto dos estilos da liderança, da eficácia e capacidades
de moldar os acontecimentos das lideranças. Se vocês pegarem artigos, né, e eu procurei artigos científicos para o John Keegan, embora eu confesso que eu não li, eu comecei a ler o livro, li o capítulo 1 aqui, achei que não era o que eu queria ler e parei de ler, né? Então, para preparar essa aula agora, eu dei uma lida em artigos científicos, né? E todos os artigos que eu li criticam o Keegan, né? Falam que a crítica dele ao Clausewitz é uma crítica feita a partir de uma leitura incompleta, uma leitura mal feita da obra de Clausewitz. E esse é um grande problema da obra de Clausewitz, né? Muitas interpretações malucas, malucas não é a boa palavra, mas interpretações mal feitas da obra do Clausewitz, né? Eu participei de um vídeo, uma empresa que vende serviços financeiros, fez um vídeo sobre a arte da guerra de Sun Tzu, né? Queriam que me convidaram a mim, um historiador, e um cara que mexe com o mercado financeiro, que diz que entende Sun Tzu, para falarem, né? Um vídeo bacana, um vídeo bem feito, né? Só que quando o cara me deu a pauta para eu falar, ele lançou várias máximas do Sun Tzu que não estão na obra do Sun Tzu. Simplesmente não estão. São invenções, né? Aí eu falava, mas olha só, cara, você quer que eu fale sobre isso? Porque o cara forçava uma barra para pegar a obra de Sun Tzu e transformar num conselho financeiro, né? Mas uma forçação de barra. Eu falo, olha só, cara, isso aqui não tá na obra do Sun Tzu. Não, mas tá. Eu falei, bicho, não tá, cara. Mostra para mim onde é que tá, então, onde é que tá? E não tava. Então, assim, os caras não ficaram muito felizes comigo, não, porque eu não falei sobre o que eles queriam que eu falasse. Ficou bom o vídeo, ficou legal no fim, mas então, o Sun Tzu sofre muito isso, né? Muitas dessas máximas que vocês leem aí sobre Sun Tzu não são invenção, pura e simples invenção. E o Clausewitz, também por ser uma leitura difícil, né? E por ser contemporâneo do Jomini, as pessoas tentaram encaixar o pensamento do Clausewitz no pensamento de Jomini e fizeram uma mistura que também não corresponde à realidade. Então, uma crítica que é feita ao Keegan é de não entender corretamente, né, interpretar de forma equivocada a obra do Clausewitz. Tá bem? Pessoal, era isso que eu tinha preparado, Romeu. Eu sei que nós estamos aí, eu separei 20 minutos, foi exatamente o que eu tinha pensado, né? Para se tivessem dúvidas, mas também fiquem à vontade. Podemos conversar a critério de vocês aí. Sim. Pessoal, eu coloquei lá, né, no bizu do conteúdo, que é para preparar, dar o foco para vocês estudarem, para fazer a tarefa dessa semana, a respeito da contribuição desse pensamento político de Maquiavel, Clausewitz, para o pensamento do século XXI. Então, queria que vocês comentassem aí, né, colocassem do que foi dito, desses pensamentos, o que a gente pode trazer para o pensamento militar hoje, no século XXI, desses pensamentos de Maquiavel, Clausewitz, Jomini, Keegan, que estão presentes. O Coronel Paulo Filho falou vários deles, né? Vários aspectos que estão presentes nas guerras de hoje. Quem pode contribuir aí e fazer esse comentário? Kécio, você é peixe, nosso, engenharia é você mesmo. Eu só queria dar uma notícia muito importante, que o Galo está ganhando de 2-0 do Flamengo, tá? Só Ixi, isso. isso é importante, hein? Principalmente para os botafoguenses Excelente, mano. Boa notícia. e para os palmeirenses. Não, Coronel, eu vejo muito, eu acompanho também o Coronel Paulo Filho aí nas postagens aí semanais aí, Líder. e eu vejo muito também os conflitos atuais, né? Tanto na faixa de Gaza quanto Rússia e Ucrânia. E aí agora com a aula eu fui fazendo realmente os links, né? Que o Coronel também sempre aborda no blog, né? Então, assim, o Coronel bateu as dúvidas que eu teria aqui, o Coronel foi batendo aí quando falou de Clausewitz, de Maquiavel, nas situações que ocorrem principalmente ali no conflito aí mais recente, né? Na faixa de Gaza, né? Então, assim, só procurar agora abordar, colocar no papel
esses pontos aí na questão. Eu queria, se você me permite, Romeu, falar, compartilhar, né, com os. Ó, pela gritaria, o Flamengo fez um gol. Porque quando o Atlético faz gol, ninguém comemora, mas aí o Flamengo deve ter feito um gol aqui. É, o... Eu queria compartilhar com vocês uma. Não é preocupação, mas é um sentimento que eu tenho, né? Eu acho, pessoal, que a gente tem lido muito pouco, sabe? Todos nós temos lido muito pouco. Os oficiais têm lido muito pouco. O meu filho saiu aspirante em 2021 e imediatamente teve que fazer uma cirurgia que ele adiou durante os 4 anos da AMAN. E então, 2 dias depois da aspirantada, ele veio para casa, fez a cirurgia e ficou baixado aqui, todo o trânsito e as férias dele baixado. E ele recebeu muitas visitas, né, dos companheiros, turma dele, pessoal aqui de Brasília. E um dia um aspira desse, um guri muito bom, guri excelente, entrou aqui no meu escritório, né? Meu escritório tem um monte de livro, né, em cima da mesa aqui, eu estou sempre lendo. E o aspira me falou assim: Coronel, eu vou lhe confessar uma coisa. Eu comprei um livro nessas férias porque eu nunca li um livro de capa a capa. Eu falei, cara, isso não é verdade. Você fez ensino médio. No ensino médio você tem livros obrigatórios para ler. Coronel, sempre resolvi com resumo. E, cara, não é possível. Você fez a MAN. A MAN tem leitura obrigatória. Ele falou, Coronel, sempre resolvi com os resumos. Eu falei, cara, não estou acreditando. Ele falou, Coronel, eu vou falar para o senhor pela terceira vez. Eu nunca li um livro de capa a capa. Cara, aquilo ali me impactou de uma maneira tão forte que eu estou aqui conversando com vocês, né? E assim, eu na ECM, eu fui estudar ECM em 4 oportunidades diferentes, né? Fui estudar ECM, depois fui comandar, voltei para ECM, depois fui para a China, voltei para ECM. Passei por todas as sessões de ensino da ECM. E numa dessas passadas eu fui responsável pelos programas de leitura da ECM. E eu, naquele ano, quando o cara era aprovado no concurso, eu obriguei os caras a lerem 3 livros, né? Foi um ano só. A reação foi muito forte. O nego reclamou pra caramba e no ano seguinte já não consegui mais fazer isso. Porque nós temos uma resistência a ler, né? Eu estou fazendo doutorado na UNB, né? O volume de leitura, meus amigos, ele é incomparável. Incomparável. É melhor do que o nosso ensino? Não estou dizendo isso, cara. Eu só estou dizendo que é diferente, né? E se a gente quer ter embasamento teórico para tratar dos assuntos, se a gente quer ir com profundidade nos assuntos, a gente não pode ler só a instrução. Vocês não podem, se vocês quiserem conhecer o pensamento de Clausewitz, o pensamento do Maquiavel, do Jomini, não adianta, essa aula minha aqui é só uma notícia. Não dá para encerrar aqui e dizer assim, não, é isso aí. Não, tem que se aprofundar. Então, o meu chamamento para vocês, meus amigos, que decidiram fazer esse investimento na carreira, que decidiram, e não só, né, os que não querem fazer sempre também tem que ler, mas especialmente vocês, né? Cara, dediquem um tempo diário para leitura, do que vocês quiserem, mas uma leitura, se for profissional, melhor ainda, né? Mas se não for, também ajuda. É muito importante. Isso aqui é uma máquina de consumir tempo, né? O celular. O cara entra aqui no Instagram, quando ele vê, passou 45 minutos aqui e ele não viu. É uma máquina de consumir tempo. E a vida moderna vai nos consumindo tempo de todas as formas. Então, se eu pudesse fechar essa aula, Romeu, com um conselho que tem muito a ver com o que nós dissemos aqui, né? Por que esses caras fizeram o que fizeram, né? Quem são os pensadores da guerra de hoje em dia, né? Temos alguns, temos, mas são poucos, né? Tem um livro ali que foi leitura obrigatória na ECM, talvez você tenha lido, Romeu, que é A Utilidade da Força, a Arte da Guerra no Mundo Moderno, do general britânico Rupert Smith, né? A primeira frase do livro dele é: já não há mais guerras, né? Isso foi ali em 2005, porque o mundo a história tinha acabado lá com o Fukuyama, depois os Estados Unidos tinha vencido a Guerra Fria, depois a guerra era contra o terror, a guerra era só contra entes não nacionais, entes não estatais. Cara, eu estava na ECM, Romeu, quando se discutiu seriamente acabar com a artilharia divisionária. Não precisava Caramba. mais de artilharia.
A minha sacanagem com os companheiros de artilharia era essa. Falei, ó, vão perder o emprego. Se fosse vocês, aprendi a montar hoje. Tem aula lá no RCG de equitação. Era essa a brincadeira. Que a artilharia estava acabando, que já não havia mais guerras, né? E tá aí. A guerra da Ucrânia é só artilharia, né? Dezenas de milhares de tiros de artilharia todo dia, né? Todo santo dia. Então, assim, a gente só vai conseguir colocar o nosso exército, com isso eu vou encerrar a minha fala aqui, né? Nos rumos que a gente quer, né? Para que vocês entreguem um exército ainda melhor para o meu filho e ele entregue um exército melhor ainda para os que vierem depois dele. Se a gente tiver estofo teórico, cara, se a gente tiver conhecimento intelectual profundo, não dá para o cara ler um manual e achar que aquilo ali resolve o problema dele. Um manual que muitas vezes eu já participei de vários manuais ao longo da minha vida, né? Fiquei muito em escola, que a gente pega o que para fazer um manual? A gente pega um manual americano, né? E o americano pega o quê? A gente sabe o que ele pega? Então a gente tem que fazer um esforço nesse sentido. Esse é meu chamamento aí nesse finalzinho para vocês. Ótimo, excelente. É interessante. E essa questão do hábito de leitura, né? É um hábito, né? Eu também só li até capitão os livros obrigatórios da academia, da ESAO, que tinha que ler dos programas. Mas quando capitão eu me servir aqui em Araguari, no 2º Batalhão Ferroviário, e então fui para o trecho, né? Como capitão, a gente vai para o trecho, sozinho, só trabalhando que nem maluco lá, de domingo a domingo, sem família, e à noite não tinha celular, não tinha Zap, né? Não tinha YouTube, então o que eu comecei a adquirir o hábito de leitura, né? E é uma coisa que é hábito, né? Eu lia 30 minutos, 15 minutos, no começo foi muito difícil, mas depois você vai adquirindo, e hoje também eu não consigo ficar sem a leitura, né? Eu leio 3, 4 livros ao mesmo tempo, assim, né? Porque e aí vai com assuntos diferentes. Eu gosto desse tipo de leitura, mas e a gente aqui, vocês que estão fazendo o concurso para o Estado-Maior e depois do Estado-Maior, é fundamental a leitura, para você estar tendo esse pensamento crítico, né? E as questões da ECM, elas são basicamente de reflexão, de análise, né, de comparações de assuntos que você tem que ter um pensamento crítico. Não basta ler uma apostila que você vai conseguir resolver o problema da questão do concurso, né? E estendendo depois no Estado Maior é fundamental para você ter um posicionamento crítico e conseguir assessorar, né, de maneira eficiente, vamos dizer assim, os seus comandantes, os seus chefes, né? Mas é isso aí. Eu quero agradecer, então, Paulo Filho, pela aula, foi excelente. A gente, aqui no curso, estamos dando um upgrade nas aulas. Até então, essa já é a 9ª turma, somente eu dava aula, né? Tentava dar aula, e agora eu resolvi. Agora eu vou para a reserva, né? Em dezembro eu vou entrar para esse time. E aí comecei a convidar aí o pessoal a participar, então já vieram vários estudiosos, né? O Coronel Pessoa, o Coronel Cali tem participado aqui conosco. Então, agradecer aí pela tua participação, pela disponibilidade, né? Dentro do seu tempo, que apesar de estar na reserva, eu sei que é bem apertado, né? Então, agradecer essa disponibilidade e falar para o pessoal que amanhã a gente prossegue na aula, né? Vamos falar sobre os fundamentos da arte da guerra. E a aula, diferente de hoje, ela não é aberta para o pessoal que é aluno nosso aqui do CR. E você que não é aluno, se quiser participar, é só ir lá no site e você pode adquirir esse pacote de aulas. Então, a gente tem aí um pacote de aulas de conteúdo de História e Geografia, são mais de 20 aulas. E o ano que vem também teremos um pacote aí de conteúdo de aula de História e Geografia, baseado nos assuntos do PEP, tá? Que é o Programa Expedito de Preparação, que vai focar no concurso da ECM, tá bom? Então, quem quiser assistir a aula de amanhã, é só entrar lá no site, compra o pacote de conteúdo, e aí você vai ter, além da aula de hoje, a aula de amanhã com o Coronel Paulo Filho, tem mais 20 aulas lá, que é um conhecimento basilar, vamos chamar assim, para preparação para o concurso. O ano que vem, quem quiser participar, tem vaga ainda no nosso curso aqui regular,
ou você pode adquirir qualquer pacote, tem pacote só de método, só de correção de prova, só de conteúdo de história e geografia, aí você monta conforme a sua necessidade, tá bom? Então, agradecer aí o Coronel Paulo Filho e motivar o pessoal a continuar estudando, acreditem naquilo que vocês têm feito, que vale a pena. E uma informação importante que eu queria dar aqui para acalmar os atleticanos, 3-0. Tá? 3-0 não foi Excelente. contra o Flamengo. Tudo É isso bem. aí, tá joia. Era isso. Alguém quer fazer algum comentário, alguma colocação? Tá bom, pessoal. Paulo Filho, muito obrigado, hein? Então tá, até amanhã, pessoal. Até amanhã, 19h30, voltaremos. Um abraço. Até mais.